Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que a gente vai continuar o que a gente viu no último vídeo sobre estatística, né? No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a parte básica, né? As estatísticas descritivas, e o ponto importante ali era basicamente a gente entender algumas medidas para os nossos dados, né? Só que agora o ponto é entender, beleza, a gente tem o nosso conjunto de dados, né? Mas qual que é a probabilidade desses dados, né, acontecerem, desses eventos acontecerem? Qual que é a probabilidade disso, né? Então, e a gente precisa de um certo modelo matemático para fazer isso, né? Que são as famosas distribuições de probabilidade. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, peguem as suas bebidas aí, tá? Eu já estou com a minha. Dessa vez é uma cachaça artesanal num passeio de Maria Fumaça que tem aqui na cidade onde eu moro, tá bom? Então já está aqui no copinho, beleza? Para não me esquecer de tomar. E bora lá pro vídeo. Bom, assim como da última vez, eu preparei aqui um Jupyter Notebook para explicar toda essa parte, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, o que que a gente tem que entender, né? Que a distribuição de probabilidades é uma regra matemática, ela é um modelo matemático, tá? Que ela vai associar a probabilidade de eventos de ocorrerem, tá? E basicamente ela precisa de três coisas, né, para ser considerado uma distribuição, tá? A primeira delas é que cada resultado possível tem uma probabilidade associada que nunca é negativa, tá? Então, é sempre positivo, todas as probabilidades somadas sempre é positiva, tá? A soma, ou, no caso aqui, a integral de todas as probabilidades é igual a um, né? Porque é algo que necessariamente sempre vai ocorrer de alguma forma, tá? Então, o que a gente faz, na verdade, quando a gente traça a distribuição de probabilidade, a gente tem um formato, né? E nesse formato a gente tem um polígono, a área de um polígono ali não muito bem definido, tá? E para a gente achar a área desse espaço, a gente usa integral, tá bom? A gente vai ver melhor isso quando a gente for falar especificamente de normal, tá? A distribuição normal, apesar de ser a mais conhecida por todos, eu não vou trazer nesse vídeo porque ela tem muita coisa legal que junta com várias outras coisas, tá? E por fim, a probabilidade de um conjunto de resultados pode ser calculada a partir dessas probabilidades básicas, tá? Então, o que que a gente tem a partir disso? Bom, uma vez que a gente define o que que é uma distribuição de probabilidade, a gente tem as distribuições em si, tá? E quantas existem? Infinitas, tá? O que a gente tem de mais conhecido são algumas que conseguem representar melhor eventos que aparecem, né, formas de eventos que aparecem mais facilmente, né? Então, a normal, por exemplo, a gente chama de normal porque ela aparece conforme a gente vai tendo um número maior de pontos de dados ali, ela vai aparecendo naturalmente, tá? Então, ela é uma distribuição de probabilidade que acaba explicando muita coisa, tá? O mesmo acontece para as outras distribuições que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas existem só elas? Não. De novo, é um modelo matemático, tá? Então, existem infinitas. Você pode, inclusive, criar sua própria distribuição de probabilidade ali, tá? A questão é que certos padrões já estão mapeados, os padrões mais clássicos já estão mapeados em distribuições que já é de conhecimento ah, público aí, né, da grande maioria das pessoas que trabalham com dados, beleza? E a gente vai começar aqui com a distribuição uniforme, tá? Basicamente, a distribuição uniforme, ela mostra que não há um padrão, tá, nos nossos dados. Ela aparece, na verdade, olha a carinha dela aqui, quando a gente tem um processo totalmente aleatório, como num sorteio da Mega Sena ou algo do tipo, entendeu? Então, essa aqui é a carinha da distribuição de probabilidade uniforme. A gente não consegue ver um padrão aqui.
né? Então a gente tem pontos altos no início, no meio, no fim, né? Ela fica meio estável, meio quadradona, tá? A gente não tem nenhum pico, né, que apareça muito claramente, tá? Então, quando a gente tem um processo ali de geração dos nossos dados de uma forma completamente aleatória, é essa carinha aqui que ela vai ter, tá bom? E aí, uma dúvida que vocês podem ter é, isso aqui que eu estou vendo, esse gráfico, ele é um histograma, tá? A distribuição de probabilidade é o histograma? Não. O histograma é uma forma da gente representar, tá? De novo, a distribuição é um modelo. E a gente representa com um gráfico que é chamado de histograma, beleza? Então, a distribuição de probabilidade uniforme, como o próprio nome está dizendo, ela é uniforme, ela não tem uma predileção para algum lado, para algum pico, beleza? Depois da uniforme, a gente tem a binomial, tá? A binomial aqui ela já vai trabalhar com contagem, tá? Basicamente contando sucessos e fracassos, tá? E aí você pode perguntar, ué, mas todas as distribuições elas não estão contando? Não é uma contagem, né, que ocorre? Não necessariamente, tá? Ah, o que a gente trabalha dentro das distribuições é a probabilidade de algo acontecer, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, a probabilidade, a frequência, né, que algo acontece. De novo, o que a gente vê no gráfico, o gráfico em si é um gráfico de contagem, né, um gráfico de frequência. Mas a gente tem distribuições específicas que tratam de contagem, beleza? Que basicamente vai ser a binomial e a Poisson. Tá? Então, elas respondem uma pergunta. Toda distribuição ela é feita para responder uma pergunta. E a gente tem essas duas mais famosas que respondem perguntas de contagem. Tá? A gente tem valores ali mais discretos, tá? Diferente das outras, que são valores contínuos. Tá bom? Então, aqui para binomial, a carinha dela já vai ser assim, tá? Porque, na verdade, entre um ponto e outro de dados aqui, a gente pode ter infinitos valores, né? E numa contagem, não. Uma contagem, no caso da binomial, que é entre sucesso e fracasso, o que a gente mede aqui é sucesso, né? Então, se a gente rola uma moeda, né? E a gente diz que cara é o sucesso, coroa é o fracasso, quantas vezes deu cara? Não dá para ter 1,5, 2,5, 1,75. Então, é um número, né, redondinho ali, que a gente vai interpretar na distribuição binomial com uma contagem, beleza? E aí ela fica com essa carinha mais discreta, tá bom? E de novo, a gente sempre vai ver que conforme a gente vai tendo mais dados, tudo vai meio que se aproximar da normal, tá bom? Então, beleza. A distribuição binomial, ela está trabalhando com contagem e ela está trabalhando com contagem de sucessos, tá? A Poisson, ela também trata de contagem, só que aqui o foco é em quantos eventos ocorrem em um determinado intervalo de tempo, tá bom? Então aqui a gente não quer saber sobre sucesso e fracasso, a gente não tem essa relação de falha, de fracasso aqui, tá bom? A gente tem quantos eventos ocorrem naquele determinado tempo aquele tempo, intervalo, né, que a gente está medindo, beleza? Então, a carinha dela vai ser assim. Ela é naturalmente assimétrica, tá? Ela é naturalmente assimétrica. Isso vai parecer, inclusive, com uma outra distribuição que é a log normal. Só que a log normal não trata de contágio. A Poisson, sim. Então, ela vai ter esse formato, tipo, como se fosse um meio sino, né? Tratando desses ah, valores, né, de contagem para quando um evento ocorre, tá? Em um determinado espaço de tempo, beleza? E a gente tem aqui a carinha dela, plotada no histograma. Show? Em sequência, a gente tem a exponencial. A exponencial, ela não vai responder quantos eventos ocorrem.
e sim quanto tempo eu preciso esperar até o próximo evento, tá? E aí, o que a gente geralmente tem para esse tipo de distribuição exponencial é que ah, esse tempo ele decai muito rapidamente, tá? Isso aqui é muito comum, por exemplo, em filas. Se a gente for pegar a fila do nosso supermercado e a gente traçar a distribuição de probabilidade de quanto tempo demora entre uma pessoa ser atendida e outra, a gente vai ter esse formato, tá? Da exponencial, tá? Onde a gente tem poucas pessoas que vão esperar pouco e algumas pouquíssimas pessoas azaradas que vão esperar muito. Às vezes acontece um problema, né? Às vezes o caixa vai fazer sangria, às vezes troca o cara do caixa ali, entendeu? Às vezes dá um BO ali qualquer com algum produto. Mas, a grande maioria das vezes, né, essas filas, elas são relativamente rápidas, né? Principalmente quando a gente fala dos caixas rápidos, né? Então a gente tem esse formato, tá? Ou seja, quanto tempo eu preciso esperar para o evento acontecer de novo, beleza? Ela vai ter esse formato aqui com esse pico lá em cima e descendo como se fosse uma rampa, beleza? E a bimodal? Bom, ela já fala que a gente, né, tem dois modelos dentro de um só, tá? Basicamente, ela aparece quando a gente tem dois comportamentos distintos no mesmo gráfico, tá bom? Então, se a gente olha a carinha dela aqui, ó, olha o que a gente tem. Dois picos diferentes. No caso aqui, esses dois picos, a gente está com muitos pontos de dados aqui, eles estão se aproximando da normal. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem basicamente dois comportamentos muito distintos aqui, tá? Esses comportamentos, basicamente, estão falando que a gente tem dois grupos. Aqui pode ser dois grupos de usuários, por exemplo, tá? Ou então dois grupos de produtos, dois tipos de eventos diferentes que estão acontecendo de formas paralelas, beleza? Uma coisa importante a se falar, geralmente, por exemplo, quando eu estou no trabalho, eu falo assim, os nossos dados eles estão com uma aparência de. Geralmente é log normal, é normal, tá? Ou até mesmo uma exponencial. Mas não quer dizer que eu estou usando a distribuição de probabilidade para aquilo, entendeu? Isso é um erro um pouco comum. Não necessariamente um erro, né? Mas eu acho que as pessoas não sabem explicar isso direito. Quando a gente traça a nossa distribuição, quando a gente plota um histograma, melhor dizendo, quando a gente está plotando um histograma, a gente quer ver como que os dados estão se comportando. Se a gente tem muitos dados ali no início da curva, se a gente tem uma concentração muito grande no final, se eles estão mais ou menos uniformes, entendeu? Então, como é que estão os nossos dados? Tá? Ou seja, se você não está fazendo alguma dessas perguntas, quanto tempo demora, a probabilidade de sucesso, a probabilidade de um evento ocorrer, você está apenas utilizando o histograma, tá? Você está apenas utilizando o histograma para ver qual o comportamento dos seus dados. E aí ele vai ter uma carinha de uma distribuição, tá? Mas não necessariamente você está usando o modelo matemático de uma distribuição para responder uma pergunta. Isso eu acho que é muito importante a gente entender, tá? Para a gente não ficar achando, não dizer depois erroneamente, né? De a gente plotar um gráfico e a gente dizer, os meus dados aqui, eles são, eu tenho aqui uma distribuição Poisson, né? Ou seja, aquele dado que você está analisando ali, você está contando alguma coisa? É esse o objetivo? Você está contando alguma coisa? Está contando a quantidade de eventos? Não. Então, ele só tem uma cara de posição. Tá? Então, isso acho que é importante a gente esclarecer. Mesma coisa para qualquer outra distribuição, mesma coisa aqui na bimodal. Eu já vi casos onde estava basicamente assim, a gente tinha dois grupos separados, tá? Mas
O que isso aqui queria dizer para mim? Quando eu plotei isso, né, e vi ali. Bom, no meu conjunto de dados, a gente tem dois comportamentos muito distintos. Então, o que eu fiz depois foi separar esses conjuntos. Eu vi ali basicamente onde era o valor de corte. Então, ó, na nossa base, na verdade, a gente tem duas bases de dados para, né, daqueles usuários, no caso eram usuários, e esses usuários têm comportamentos distintos. Então, faz mais sentido a gente analisar eles separadamente, né? Fazer um modelo para eles separadamente, porque são dois grupos completamente diferentes um do outro. Beleza? Show? E aí a gente tem a nossa log normal. Mas antes da gente entrar na log normal, vamos pegar nossas bebidas, né? Estou olhando para essa caveirinha aqui, ó. Tô olhando para essa caveirinha aqui, ela tá olhando para mim. Vamos beber essa cachaçinha aqui. Bora lá? Um, dois, três e. Uh, forte. Essa é forte. Minha Nossa Senhora. Queimou tudo. Não vou nem beber uma água, senão vai piorar. Beleza, bora lá. A log normal, ela também é assimétrica, tá? E basicamente, ela vai surgir quando o nosso processo ele não é aditivo, ele é multiplicativo. Ou seja, os valores que a gente tem, eles crescem por fatores percentuais. De forma percentual, tá? Basicamente, a gente consegue ver muito isso no mercado financeiro, em alguns dados biológicos, tá? De crescimento acumulado, beleza? E a gente chama ela de log normal, porque se a gente aplicar o log, né? Ela vai se aproximar de uma normal. Ou seja, se a gente aplicar o logaritmo nos dados, a gente tem uma distribuição normal, tá? E a carinha dela vai ser essa aqui. Ela lembra a exponencial, tá? Mas a exponencial ela é o meio sino, tá? Então, ela começa de cima, na verdade, né? E desce, é uma rampa, né? Aqui, a log normal, ela de fato começa lá embaixo, só que totalmente por um lado, tá? Totalmente assimétrica. E se a gente aplica normal aqui, o que é que acontece? Ela vem aqui para o meio, tá bom? Então, ela é usada nesses processos onde a gente tem é, dados que, na verdade, em vez de ser um processo aditivo, é um processo multiplicativo, tá? E a gente pode, inclusive, utilizar esse pensamento quando a gente vê a carinha de uma log normal. Opa, parece então que os nossos dados aqui, né, se a gente está tirando a frequência, né, de quando que ocorre isso aqui, parece que essa frequência é que ela não ocorre de uma forma aditiva e sim multiplicativa. Beleza? Certo? E por último, a gente tem a nossa maravilhosa distribuição normal, tá? De novo, eu não vou falar muito dela aqui, porque a distribuição normal, ela merece um vídeo só dela, porque tem umas coisas muito legais da gente falar sobre, e a gente vai inclusive pegar o que a gente viu no último vídeo e a gente vai pegar também depois o que a gente vê no vídeo posterior à normal, tá? Que a gente vai ver das funções de densidade de massa. Então, aqui na distribuição normal, a gente tem muita coisa interessante. Mas, basicamente, o que a gente tem é que tudo tende a normal. Ou seja, quanto mais dados a gente tem na nossa distribuição, mais ela vai criando esse conceito, essa forma de ensino, onde a gente tem uma grande massa de dados concentrada em um espaço médio, tá? Então, na verdade, esse valor, inclusive, é 68%, para ser bem mais exato, tá? Então, se a gente pega ali esse, 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 esse espaço aqui da normal, lá, na verdade, 68% dos nossos dados estão ali no meio. Como é que eu sei disso? A gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Não se desesperem, isso aqui vai ser muito legal da gente ver mais detalhadamente, beleza? Bom, pessoal, por hoje, a ideia era essa, tá? Da gente só falar, a gente só conceituar as distribuições para todo mundo conhecer, tá? Para conhecer a forma delas. Eu acho que o principal das distribuições é a gente conhecer a forma delas,
para que a gente possa dizer, né, quando a gente estiver analisando o conjunto de dados, o meu conjunto de dados ele está numa forma de Poisson, de exponencial, de log normal, tá? E se a gente de fato for querer utilizar a distribuição, né, então, eu quero fazer uma contagem de sucesso. Qual que eu uso? Eu vou usar a binomial. Eu quero fazer uma contagem de quantas vezes algo ocorre. Poisson. Eu tenho aqui um processo totalmente aleatório. Então eu vou ter aqui uma distribuição uniforme, tá? Eu quero aqui descrever, né, quanto tempo vou esperar para um evento ocorrer. Exponencial, tá? Então, o objetivo aqui é a gente conhecer as distribuições, para o que elas servem, qual o formato delas, tá? E aí, no próximo vídeo da normal, a gente vai entrar um pouquinho de novo na parte estatística ali do porquê que desses 68%, né? Por que que os dados estão distribuídos daquela forma? Qual que é a relação que a gente tem da normal com mediana, com os desvios padrões que a gente viu no último vídeo. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo. E, por favor, deem aquela ajuda ali para o canal. Eu ainda não divulguei o canal, mas se você encontrou esse vídeo navegando nas interwebs, por favor, dê aquele joinha, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, tá? Ativa o sininho e tudo mais, beleza? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado e até a próxima.